Mestre, há algo que se possa fazer para melhorarmos o cálculo bruto? Veja, todo estudo do xadrez, seja de abertura, meio jogo final, tem por finalidade, tá, diminuir a quantidade de lances, tá, necessários em cálculo bruto. O estudo nos diz que nós podemos analisar alguns lances, outros não vale a pena. São muitos lances que têm para ser analisados. Tá? Então, o objetivo de todo estudo é focar naqueles lances que a gente vai analisar. Mas observa, não importa o quanto a gente restrinja, tá, os lances aos quais a gente vai prestar atenção, que valem a pena ser calculados. Tá? Sempre será necessário cálculo bruto para analisar esses lances. Tá? Embora o estudo esteja voltado para diminuir a necessidade de cálculo bruto, o cálculo bruto sempre vai ser necessário. Durante toda a minha vida, eu acreditei que o cálculo bruto era algo que vinha com o jogador. À medida que você vai estudando, você vai melhorando o seu cálculo bruto. Tá? Mas nunca acreditei que houvesse alguma coisa que pudesse melhorar. Tá? Para a gente compreender como eu mudei de opinião a esse respeito e passei a achar que existe algo que possa ser feito, tá? Eu vou contar uma história. Durante a década de 70, eu tive a oportunidade de conviver com o Félix Sonnenfeld no Rio de Janeiro. O Félix Sonnenfeld era uma figura internacional notável, tá? Uma pessoa é, extremamente elegante, sempre muito bem vestido, tá? Já com alguma idade, tá? E que tinha fama internacional, tá? Na composição de mates ajudados. Ocasionalmente, eu tinha a oportunidade de ver ele apresentar esses mates, tá? Mas eu nunca me interessei muito. Por quê? Porque eu não via o sentido de gastar meu tempo com mate agitado, porque é algo que nunca acontece nas partidas. Eu tinha outras coisas para estudar, tá? Coisas que limitavam a necessidade de cálculo bruto, estratégia, final, tá? Então, me dedicava a isso. Houve um interjornal em Petrópolis, tá? E que mudou a minha maneira como eu vi o Felix Sonnenfeld, porque eu era muito jovem, estava bem animado para ver os grandes mestres russos que estavam lá, viam ex-campeões mundiais russos, tá? Que, na minha opinião, eram as estrelas do torneio. Tá? Então, eu passei pela seguinte experiência. Eu, de longe, estava observando um grande mestre russo convidar com intérprete, tá? Que ajudava ele na comunicação. E ele estava falando de forma muito apaixonada com o intérprete. E qual não foi a minha surpresa, tá? Quando o intérprete apontou na minha direção. E então aquela figura fantástica veio vindo resoluta na minha direção, falando em russo, eu não entendia nada. O intérprete me explicou, tá? Ele queria saber quem era Félix Sonnenfeld, onde estava Félix Sonnenfeld, e se ele podia falar com Félix Sonnenfeld. Eu sabia que o Félix Sonnenfeld estava na sala ao lado, mostrando as posições de mate ajustado, como sempre, cercado de gente em volta do tabuleiro. Então, tudo que eu fiz foi apontar na direção da sala. E o mestre russo saiu direto em torno da sala. Eu realmente eu não entendi aquilo. Como é que eles tinham tanto interesse? E a minha percepção do Félix Sonnenfeld mudou. Na verdade, a estrela do torneio era o Félix Sonnenfeld, não eram os grandes mestres russos. E eu não entendi isso muito bem. Na verdade, em outros torneios que eu participei, tá? Ocasionalmente havia um grande mestre russo jogando, ou mais de um, tá? E havia uma coisa que você podia ter certeza. Se no salão de análise houvesse um tabuleiro com algum tipo de problema, você ia encontrar os mestres russos em volta do tabuleiro. E eu não entendia isso. Eu só podia explicar essa paixão dos mestres russos, tá? Pelo fato de que a escola russa estava ensinando todas as crianças, tá? Estava introduzindo elas ao solucionismo. Então, eles ficavam viciados, depois
seguiam naquele passatempo que, na minha opinião, era completamente sem sentido e sem importância. Mas eles gostavam, tá? Eu pensava, não, eles jogam tão bem que podem gastar tempo com isso, tá? Eu, muitas outras coisas foram acontecendo ao longo da minha vida e que me surpreendiam com relação a isso, tá? Uma muito interessante é com relação ao Gouveia. O Gouveia era apaixonado por finais artísticos. Ele literalmente só estudava finais artísticos, tá? Ele não estudava estratégia, não parecia não ter interesse sobre isso. Mas é muito curioso, porque o, o Gouveia foi 2 vezes campeão brasileiro. E isso era uma coisa que eu também não entendia. Como é que ele podia ter sido 2 vezes campeão brasileiro só se interessando, tá, por finais artísticos, tá? Até que finalmente caiu a ficha. A razão pela qual os russos ensinam as crianças desde pequeno a solucionismo, e quando eu digo solucionismo, eu digo todos os tipos de problema, não apenas mate um, mate dois, tá? Ou estudos, ou finais artísticos, mas também mate ajudado, mate inverso, tá? A verdade é que a prática do solucionismo, tá, melhora o cálculo bruto. E o cálculo bruto sempre vai ser necessário. Não importa o quanto você restringe os lances que você vai analisar durante uma partida. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar de cálculo bruto. E quem se dedicou ao solucionismo, né, tem muita facilidade com o cálculo bruto. Esse é o caminho, na verdade, para você melhorar a tua capacidade de encontrar lances. Tá? Não adianta estudar xadrez e você restringir o número de lances que você vai analisar, se na hora de analisar o seu cálculo bruto não for bom. E que é um dos meus defeitos como jogador. Tá? A minha capacidade de cálculo bruto ela é muito pequena. Tá? Eu me dediquei durante muito tempo a, a estudar meio jogo e final, estratégia, finais, tá? Mas sempre tem muito pouca atenção ao solucionismo. E isso foi um erro grave na minha formação. Tá? Quanto mais cedo um jogador se dedica ao solucionismo, tá? Mais forte esse jogador vai ficar. Era só isso por hoje. Obrigado a todos.